Boa noite, meus irmãos. Nós estamos nos preparando para o nosso culto nessa noite. Eu espero que você esteja pronto. Vamos só aguardar um pouquinho até que todos possam chegar. E assim nós damos início ao nosso culto nessa noite. Queremos adorar ao nosso Deus. E sim, espero que você esteja com o coração pronto a esse momento de adoração, junto com sua família. Depois queremos ter o nosso tempo de oração e que cada um possa participar junto com sua família. Que Deus abençoe a todos. Vamos aguardar um tempinho. Daqui a pouco começamos, até que todos possam chegar. Boa noite a todos, Deus abençoe. Estamos nesse momento querendo louvar ao nosso Deus, glorificar ao Senhor e ter o nosso tempo de adoração ao nosso Deus. E também o nosso culto de oração. Então vamos, sim, meus irmãos, ter o nosso tempo orando e sendo grato ao Senhor por nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, esse hino que estamos ouvindo chama Unidade, que a gente possa sim aprender esta boa lição para a nossa vida, viver em unidade. E eu sei, meus irmãos, muitas vezes, quando falamos sobre estarmos unidos, viver em unidade, nós pensamos ali no nosso templo, que nós gostaríamos de estar todos juntos, adorando ao nosso Deus. Tenho lembranças com muita saudade do tempo que nós nos reuníamos para oração e ter aquele tempo orando ao Senhor, glorificando a Ele, mas também compartilhando da vida com os irmãos. Isso é tão bom. Mas, meus irmãos, eu espero sim que nosso coração esteja unido, que nossas vidas estejam unidas no só propósito de agradar, de servir ao nosso Deus, de fazer a vontade do Senhor. E temos desafio dia após dia, dia após dia, de vivermos assim. E sim, estamos tão desafiados agora porque estamos impedidos de nos encontrarmos e devemos ficar afastados uns dos outros. Mas, meus irmãos, o importante, eu sei que é tão bom a convivência e tudo mais, é muito bom isso, mas o importante é que a gente tenha o coração unido no propósito de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Então, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que esteja realmente muito bem, muito animado e que estejamos unidos no propósito de servir ao Senhor. Vamos contribuir, meus irmãos, na vida uns dos outros, vamos contribuir para que cada um possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, vamos apoiar uns aos outros. E assim, meus irmãos, vamos cumprir o que o Senhor deseja para nós. Que a gente possa crescer nisso, que a gente possa viver isso com tanto vigor. E nós sabemos, nesses dias, nós estamos passando por, mais uma vez, parece que retornou as coisas de como era antes, de como foi no começo da pandemia. E nós tivemos que agora ficar afastados de novo, de fechar todas as coisas. Na verdade, nem começamos no nosso templo, mas estávamos bem animados quando começamos ali em Porto Ferreira. Tivemos um culto que nós conseguimos reunir e louvar a Deus juntos com os irmãos, embora estávamos com máscaras ali, mas alguns irmãos foram juntos e depois tiveram um especial. Foi algo tão bom de ver, meus irmãos, mas agora nós sabemos, aumentou o número de casos na nossa cidade e também nas cidades próximas, na região, e por conta disso as prefeituras preocupadas fecharam de novo tudo. E aí estamos aguardando que as coisas possam melhorar, se resolver. Então, meus irmãos, aguardamos, mas não paramos. Queremos continuar agindo e eu louvo a Deus pelos irmãos que têm tomado suas atitudes também. De poder ligar para alguém, de poder contribuir na vida de outra pessoa, de poder passar uma palavra de conforto, de carinho, mandar um recado, nem que seja um pequeno recado pelo WhatsApp, de ter algum contato com as pessoas, de poder confortar os corações, de poder auxiliar em alguma coisa, e também os irmãos que têm trabalhado e têm se esforçado para juntar alimentos. E quase que todo dia nós temos contato com pessoas que
estão pedindo, dizendo que carecem, que precisam de alimentos, e à medida do possível os irmãos estão contribuindo e assim ofertando uma cesta básica, e também os irmãos ali ofertando alimentos nos sábados, diretamente para as pessoas que estão na situação de ruas, e eles recebem uma marmita, e isso tem sido tão bom. Então Deus abençoe a vida dos irmãos que têm trabalhado, se esforçado com isso, e eu sei que os irmãos têm o coração prontos também a testemunhar do Senhor, a falar de Cristo. Continue com esse propósito, meus irmãos, que Deus possa guiar na sua vida, que Deus possa sim te abençoar, e eu peço que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que logo tudo isso possa passar e a gente possa tomar as nossas atividades normais. E nós sabemos, o mundo está passando por uma completa mudança de tantas coisas por conta do que está acontecendo, e não vai ser mais como era antes, né? Nós vamos agir e viver de uma nova forma, mas, meus irmãos, nunca, nunca permita que o nosso coração vá se perdendo um para o outro, que esse afastamento não afaste os corações, mas que sejamos unidos e também sempre prontos a servir e a servir uns aos outros. Não podemos perder, meus irmãos, a essência cristã, a essência da vida cristã. Então, que a gente possa viver e vivenciar a nossa vida da forma que o Senhor deseja. Hoje nós estaremos falando, estamos continuando o nosso estudo ali em Filipenses, queremos continuar o nosso estudo, mas nós recebemos uma boa visita, né? O irmão Kaique está aqui e ele trouxe uma palavra especial, por isso daqui a pouco o irmão Kaique vai chegar e ele vai trazer a palavra de Deus. Nós vamos ouvir com atenção, e eu sei que esse irmão tem muito carinho pela obra de Deus e com certeza é uma alegria poder ouvir aquilo que o Senhor colocou no seu coração e o desejo de Deus para a vida dele e para a nossa vida também. Então nós vamos ouvir com atenção daqui a pouco, mas antes, meus irmãos, queremos orar ao Senhor e pedir que Deus nos abençoe neste momento. Por favor, meus irmãos, eu continuo com a mesma cartilha, pedindo aos irmãos, ore pelos nossos governantes, eles têm tido muita pressão e pressões de todas as formas, meus irmãos, inclusive a pressão da decisão difícil que tem que tomar, mas também pressões políticas, pressões de grupos aqui, grupos ali, e cada um pensa uma coisa, e às vezes, meus irmãos, se partidariza as coisas, né? Toma um lado, toma o outro lado, e é algo muito perigoso, porque pode-se tomar uma decisão que não é boa, não é acertada, e isso não vai ser bom para ninguém. Então vamos orar. A Bíblia nos ensina aqui que a gente deva orar pelos nossos governantes, para aqueles que estão em eminência sobre nossa vida, para que a gente tenha assim, uma vida quieta, sossegada, para que a vida vá bem. E sim, meus irmãos, pedimos que Deus dê sabedoria a eles nesse momento tão difícil. Então, ore pelo presidente, pelo governador, ore pelo nosso prefeito e todos aqueles que o assessoram. Nós sabemos, secretários e muito mais, que Deus possa abençoar e dirigir a vida deles e que sim, eles possam tomar as melhores decisões. E estamos, de certa forma, um pouco entristecidos com as coisas que estão acontecendo. Por favor, meus irmãos, orem também pelas famílias enlutadas. Meu coração está um pouco apertado hoje. Nós recebemos algumas notícias de pessoas que, de certa forma, estavam mais próximos de nós, de conhecermos. Na verdade, parentes de irmãos, parentes a irmã de um pastor que veio a falecer hoje mesmo. Na verdade, o sepultamento foi hoje. E também o tio de uma irmã que nós conhecemos muito bem, e pessoas que estão próximas, todos nós estamos tão sujeitos aos perigos que tudo isso está causando, mas de forma alguma, meus irmãos, nós devemos desanimar e assim ficarmos parados, esperando que alguma coisa possa acontecer. Tome muito cuidado, seja cauteloso, a questão da obrigatoriedade de uso de máscaras e também de como nós saímos, as atividades que nós vamos ter. Então vamos ser cautelosos e cuidadosos, mas não permita que não fique parado de forma alguma, porque é perigoso também, mas tome o máximo de cuidado e ore, meus irmãos, por essas pessoas que estão sofrendo tanto nesse momento. E eu ouvi o depoimento do pastor e realmente é de cortar o coração, ele tentando confortar a todos nós, enquanto ele estava passando por um momento difícil, dizendo: meu coração está muito apertado e muito doloroso o que eu estou passando. Então, meus irmãos, oremos por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, as pessoas que estão internadas, que estão passando por dificuldades. Também vamos orar, passando por este momento, vamos orar, aqueles que estão em recuperação. Temos tantas boas notícias também de pessoas
que já saíram dos hospitais, já estão recuperados, já estão tocando suas vidas, alguns que estão passando por a recuperação. Então são boas notícias e algumas outras que não são tão boas assim, mas nós permanecemos firmes, confiamos no Senhor e nos animamos a prosseguir em nossa vida, servindo ao nosso Deus. Então ore por tudo isso e peça que Deus dirija em todo o seu viver. Tá bom? Vamos curvar nossas cabeças neste momento, meus irmãos, vamos ter um tempo de oração e depois o irmão Kaique vai chegar e vai trazer a palavra do Senhor para nós e nós vamos ouvir com atenção. Curvemos. Senhor Deus, nós te adoramos, Pai, te damos graças por nossas vidas. Ó Senhor, sim, Pai, nós queremos neste momento apresentar o nosso coração, apresentar, ó Pai, as coisas que estão acontecendo neste momento. Por favor, Senhor, ajuda que o teu povo não pode estar unido no sentido de estarmos juntos presencialmente, mas que nosso coração esteja unido no propósito de cada dia servir mais e melhor ao Senhor, glorificar ao Senhor com todo o nosso viver. Senhor, por favor, conforta os corações que perderam seus entes queridos. Ó Senhor, dá força, Senhor, para aqueles que estão passando por essa doença agora, estão internados, estão passando por dificuldade. Por favor, Senhor, cuida de cada um deles, abençoa os médicos, ó Pai, que eles possam ter jeito, sabedoria de como lidar com tudo isso também. Os nossos governantes, queremos colocá-los todos diante do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, a tua igreja. Em especial, Pai, queremos colocar a Igreja Batista Âncora, cada um dos irmãos que nós amamos tanto e temos tanta proximidade com todos. Por favor, Senhor, abençoa, livra do mal e nos ajuda, Senhor, a prosseguir em nosso viver, honrando e glorificando o Senhor, fazendo a tua vontade. Dirige os teus servos, ó Pai, nós pedimos a tua direção nesse momento tão especial, Senhor, em que nós queremos, sim, tirar de nós qualquer ansiedade, preocupação, qualquer medo e dizer, Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, ó Senhor, que a tua palavra seja especial para a nossa vida. Nós queremos, Pai, estar dispostos ao Senhor, com a mente completamente voltada para a tua palavra, para a tua vontade, para o teu querer para nós. Ó Pai, abençoa cada família, une, Senhor, as famílias, sim, no propósito de servir uns aos outros, servindo ao Senhor. Eu peço, Pai, a tua direção, te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado pelas bênçãos, obrigado por todo o teu cuidado, Pai. Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos já passar para a nossa mensagem. Quero chamar o irmão Kaique aqui. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Uma alegria estar com os irmãos. Vamos sempre cultuar ao Senhor, estar louvando ao nosso Deus com nossa vida. Deixa eu ver, deixa eu me ajeitar aqui. Obrigado, doutor. Bom, tá tudo certo. Irmãos, boa noite para quem está ouvindo a pregação agora, neste momento. Bom dia para quem vai ouvir a pregação de manhã e boa tarde para quem vai escutar essa pregação à tarde. Essa é uma boa ferramenta que o Facebook e as mídias sociais nos permitem, irmãos. Pregar o Evangelho e ter esse vídeo, essa pregação disponível para os irmãos que querem assistir outro tempo, para usar como devocional, entre outras coisas, irmãos. Bom, amém pela oração, pelas palavras que o pastor disse. A gente, como o pastor falou, irmãos, vamos orar por todos, principalmente pelos nossos governantes, orar pela nossa família. E nesse estudo que eu quero trazer hoje para os irmãos, tem bastante a ver com oração. Porque nós, o povo de Deus, irmãos, somos um povo muito abençoado. E olha, eu posso dizer com toda a alegria do meu coração, sim, de coração aberto, que esses últimos momentos eu tenho passado por experiências com Deus de coisas que eu não mereço. Não mereço, irmão, pela misericórdia de Deus, sabe? E que espero que não só eu, mas outros irmãos possam sentir também, ter experiências com Deus. Saber que Deus está atuando na nossa vida, Deus não está escondido. Só que às vezes o problema é que a gente não vê Deus trabalhando. E o problema não é Deus, irmãos. Às vezes a gente está com algum obstáculo na nossa frente que não nos permite ver a presença de Deus, irmãos. Então que a gente possa abrir as janelas, no sentido de olhar o que Deus tem feito na nossa vida e, como o pastor disse, orar e agradecer, irmãos. Porque que a gente não possa ser um povo ingrato, como foi o povo do Egito, que no deserto, Deus mandando a coluna de fogo,
Deus colocando a nuvem para proteger do sol, Deus mandando o maná, o povo ainda assim, começou a reclamar. O povo começou a reclamar do que Deus, da ausência de Deus, irmãos. E nós, às vezes, somos que nem o povo do Egito. O deserto no significado de uma vida sofrida, difícil, e Deus está abençoando e a gente, por mais que a gente consiga ver que algo está acontecendo, a gente não consegue atribuir essa coisa boa a Deus, a sua mão divina a Deus. Que a gente possa ter isso, irmãos. E hoje eu queria falar um pouco sobre esse tema mesmo que a gente está conversando. Sobre uma vida abençoada. Que eu tenho certeza que não só eu, mas todos os irmãos da Igreja Batista Âncora têm uma vida abençoada. Mas olha o detalhe, irmãos. Uma vida abençoada com Deus. Não é só uma vida abençoada qualquer. Porque a gente vê isso aí é uma coisa rotineira. Muitas pessoas se sentem abençoados, se sentem felizes, mas com outros motivos. Se sentem felizes por razões diversas, que não é a palavra de Deus, que não é Cristo no centro disso. Por exemplo, a gente pode citar, vai no Google aí, você poderia digitar quantas pessoas estão buscando razões para viver, motivos para ser feliz. Por exemplo, esses livros de autoajuda, agora os novos coaches, que é as pessoas que se deram bem na vida ou as pessoas que sabem o caminho para o sucesso. Irmãos, antes de tudo, já dando um baita spoiler da minha pregação, o segredo do sucesso é isso, é a Bíblia. Isso aqui, espero que você tenha falado amém aí na sua casa. O segredo do sucesso é isso, nada mais. Que cada um, irmãos, possa ter um relacionamento diário. Nesse momento da pandemia, a gente está tendo o desafio de adorar a Deus sem disciplina. A disciplina que a gente tinha eram os nossos cultos que a gente vinha toda quarta e todo domingo. Só que agora, no nosso momento em casa, isso tende a relaxar. Se você não tiver disciplina, se você não souber administrar o seu tempo com Deus. Que os irmãos possam ter esse tempo de saber administrar para ter uma vida abençoada, que é o que a gente vai falar hoje. Eu gostaria que os irmãos, os que puderem, abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse versículo, irmão, eu já preguei várias vezes, de vários outros temas, mas eu gostaria de usar hoje uma parte específica. 2 Crônicas 7, 14. É um versículo bem conhecido, irmãos. O pastor Del já pregou sobre esse versículo, que eu lembro uma pregação dele. Bom, eu vou estar lendo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: E, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vou estar lendo mais uma vez, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Obrigado pelos livramentos, por tudo que o Senhor fez, Senhor. Porque eu tenho certeza, Senhor, se eu estou aqui agora pregando, Senhor, é pela sua vontade, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Me ajuda, Senhor, que eu possa sempre buscar a santificação, Senhor. Buscar o aperfeiçoamento, Senhor, da minha vida, Senhor, para que eu possa te agradar mais, Senhor. Por favor, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando agora, Senhor, nessa pregação. Abençoe a família do pastor Del. Abençoe os irmãos que estão agora na sua casa ouvindo essa pregação, Senhor. Que esse dia, Senhor, que cada um possa ter um motivo, Senhor, para orar e agradecer a Deus sempre, Senhor. Porque as suas bênçãos são eternas, Senhor. Tanto terrenas como principalmente celestiais, Senhor. Nos ajude, Senhor, que a gente possa saber qual é o motivo da felicidade e saber que o Senhor abençoa os seus filhos. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Bom, irmãos, esse versículo, eu recomendo, irmãos. É um versículo bom para decorar, para a gente memorizar
para a vida cristã. Ele me ajudou em muitas vezes que eu precisei, sabe? Ó, a primeira parte. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa. Então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo, irmãos, eu Kaique de Carvalho Souza, consigo ver com clareza que Deus quer abençoar o povo, mas para Deus abençoar o povo de Deus, existem 4 coisas que devem acontecer na vida de um salvo. Na vida de uma pessoa que quer buscar Deus, na vida de uma pessoa que quer encontrar Deus, quer ser feliz. Existem 4 coisas. E eu gostaria de falar sobre isso, irmãos. Sobre como a gente pode ter uma vida abençoada com Deus. Irmãos, lembra desse detalhe. Uma vida abençoada com Deus. Porque muitos podem pensar, então quer dizer que uma pessoa não salva pode ter uma vida abençoada? Claro que pode. Em Salmos mesmo fala que a chuva cai sobre os justos e injustos. Se a pessoa fez alguma coisa e é merecedor disso, por exemplo, eu tenho um exemplo, mas eu tenho certeza que os irmãos aí, ou as pessoas que estão assistindo, podem falar. Tantas pessoas com caráter, que são pessoas retas, com retidão, que às vezes não conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho, mas são exemplos no lugar onde trabalham. Amigos que têm caráter excepcional. E se a pessoa está fazendo tudo do jeito certo em relação ao que a sociedade prega, e tem caráter, tem responsabilidade, atributos esses que são nobres nos dias de hoje, a pessoa vai ser abençoada. A pessoa abençoada no sentido que ela vai conseguir ter o que ela quer. Mas, irmãos, a vida abençoada com Deus, ela tem 3 promessas, que são essas que eu vou repetir, que é a segunda parte do versículo. Então Deus primeiro vai ouvir dos céus, Deus vai perdoar os seus pecados e Deus vai sarar a sua terra. Pense em sarar a sua terra, foi uma parte que eu tinha dificuldade, aí você estudando você vai entender. Sarar a sua terra, o caminho que você tem, tudo que você fizer prosperará. Pensa nisso, irmãos. Mas para essas 3 coisas acontecer, eu gostaria de pregar sobre isso, irmãos. O título da minha mensagem é até isso. Dicas de uma vida bem-sucedida, com Deus. E a primeira coisa, irmãos, de acordo com o versículo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar. O que é humilhar, irmãos? Humilhar é você entender que você não é nada. Sabe, como eu posso dizer? Saber que você reconhecer a nossa fragilidade. Você que está aí assistindo a pregação, não pense que você é a última bolacha do pacote. Irmãos, e eu vou dar um exemplo bem atual. O que um vírus, assim, desse tamanho, na verdade não dá... um vírus, a gente sabe o microscópio óptico, que é o microscópio que a gente usa em laboratório, esses convencionais? A gente não consegue ver um vírus, esse coronavírus, o Covid-19. A gente só vê esse vírus no microscópio eletrônico, que muitos laboratórios não têm. O que um negócio desse tamanho, bem pequenininho, faz um estrago na sociedade? Então, pra você ver, um vírus desse tamanho... Quantas mortes não estão acontecendo agora, irmãos? No mundo, acho que já passou mais de... Eu sei que tá 10 milhões de contaminados. O que uma coisinha desse tamanho pode fazer com a vida de uma pessoa? Então... Isso é só para demonstrar o quão frágil é, sabe, irmãos? E isso que você reconheça isso, que você não é nada. Se você é alguma coisa, se você está em algum lugar, se você está em... tem um serviço, tem uma família, tem saúde, é pela graça de Deus, irmãos. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos nada. É o reconhecimento. O primeiro passo para você ter uma vida abençoada é se humilhar. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu falo isso falando sobre mim também. Às vezes o nosso ego, ele quer ser maior do que o Espírito Santo. A gente abafa o Espírito Santo. E o nosso ego deixa ser protagonista na nossa vida, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que diminuir, irmãos. Lembra de João Batista? João Batista fala que Jesus cresça e que eu diminua. Que a gente possa, irmãos... saber se humilhar no sentido de reconhecer que nós não somos nada. Vamos abrir a Bíblia
em Marcos 8,34, que esse versículo é um bom versículo para exemplificar a nossa condição. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34, irmãos. Marcos 8, versículo 34 diz: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Essa parte, irmãos, negue-se a si mesmo, faz parte da nossa humilhação. Porque quando a gente quer buscar Deus, às vezes a gente tem, como posso dizer, uma vida passada que a gente carrega vícios, a gente carrega ou mesmo costumes ou mesmo a nossa própria o próprio nosso eu lírico, como posso dizer, o nosso próprio eu que quer prevalecer sobre o Espírito Santo. Que a gente possa ter esse entendimento que Deus é o Deus da nossa vida. Não é só o Deus que dá a igreja, né? É um Deus que, além de Salvador, quer ser Senhor na sua vida. Mas Ele te dá o livre-arbítrio para você deixar Ele trabalhar na sua vida. No sentido que, às vezes, a gente tem que reconhecer que o nosso eu, muitas vezes, não vai querer fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, que a gente possa se humilhar. E esse se humilhar é negarmos a nós mesmos. Irmãos, e essa negação é uma coisa, irmãos, cotidiana, é uma coisa coisa que tem que ser feita sempre. Não é uma coisa que a gente faz, a minha vida é assim, mas ó Deus, aqui não, o Senhor pode tocar nessa área, não, essa aqui é eu que mando. Não, irmãos, o nosso Deus, para a gente ter uma vida abençoada, a gente tem que deixar Ele ser Senhor em todas as áreas da nossa vida. Área da saúde, área financeira, área do serviço, área do trabalho, área estudantil, qualquer área, irmãos. Que a gente possa se humilhar para que Deus possa nos abençoar. Então, o primeiro passo, irmãos, para a gente ter uma vida abençoada com Deus é a humilhação no sentido de a gente reconhecer a nossa fragilidade, negar a si mesmo, como diz em Marcos 8,34. Amém? Que os irmãos possam ter esse princípio na sua cabeça. E não só esse, mas e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Irmãos, esse é o nosso segundo passo, para a gente ter uma vida abençoada com Deus. Além de humilhar, orar, irmãos. Olha, eu já falei isso em outras pregações, irmãos, mas eu gosto de frisar sobre isso. É uma ferramenta tão poderosa. Oração é falar com Deus. A gente entregar os nossos anseios, a nossa ansiedade para Deus. E muitas vezes o que acontece com a gente? A gente não entrega, a gente não ora a Deus. É uma ferramenta negligenciada, infelizmente, irmãos. Mas olha, eu gosto de frisar essa parte, irmãos, porque não ore por orar. O que seria isso? Muitas, assim, aquela oração repetida, sabe? Que às vezes a gente, de tanto falar com Deus, assim, orar, a gente faz uma coisa mecânica, não reflete no que está falando. Senhor, obrigado por tudo, em nome de Cristo, amém. Sabe? Isso nos torna uma pessoa religiosa e não uma pessoa espiritual. Como eu estou conversando com você agora, como você conversa com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, é isso, oração com Deus, irmãos. É oração singela. Entregar tudo para Deus. Deus, ele sabe quando a gente está orando de coração e quando a gente está orando, não vou falar nem orar, quando a gente está falando palavras ao vento, irmãos. Porque se a gente não medita, não sabe o que a gente está falando, fala por falar, sabe? Jesus, sabe? Irmãos, a gente vai cair no marasmo de uma coisa mecânica. Uma coisa que, infelizmente, não é falado com sinceridade, irmãos. E sobre essa parte de orar, eu gostaria de focar também sobre os exemplos. Porque olha quantos exemplos na Bíblia a gente tem. Daniel orava 3 vezes por dia. Jesus, ele orava no monte. Jesus, eu posso citar outros exemplos de Paulo orando. E mesmo a gente vendo esses exemplos na Bíblia, a gente sabendo das pessoas que oram e que deu resultado, parece como uma coisa normal. Ah tá, orou, beleza. Irmãos, a oração é uma ferramenta poderosa para a gente falar com Deus. Deus vai ouvir a gente. Que a gente possa ter essa fé, irmãos, de orar a Deus. Orar é falar com Deus.
É entregar os seus anseios e as suas ansiedades, o que te sufoca, e também agradecer a Deus pela vida que a gente tem. Vamos abrir, irmãos, olha, em Jonas capítulo 2. Por favor, Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Jonas é depois de Obadias, irmãos. Jonas capítulo 2. E antes de Miqueias, para dar uma ajudada. Jonas capítulo 2, irmãos. Todos encontraram? Espero que sim. Jonas capítulo 2. O título na Bíblia Trinitariana tá a oração de Jonas e seu livramento. Eu queria focar nessa oração, irmãos, porque essa oração a gente pode aprender muitas coisas com ela. Jonas capítulo 2. Eu vou estar lendo até o versículo 10. Irmãos, olha, isso aqui é uma oração. É Jonas falando com Deus. No contexto, Jonas era para ir para... Deus falou para Jonas ir para Nínive. Só que Jonas desobedeceu a Deus, foi para Tarsis. Aí, no navio que ele estava fugindo, o que acontece? Acontece uma tempestade. Aí as pessoas descobrem que Jonas estava desobedecendo a Deus, joga Jonas para fora do navio e uma baleia engole ele. Esse capítulo 2 é a partir disso. É o que acontece com Jonas. Como Jonas reage a isso. E olha que o Jonas... olha a oração do Jonas, irmãos. Versículo 1 de capítulo 2 de Jonas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos seus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as águas se encontram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Irmãos, olha só, eu espero que os irmãos depois tenham tempo de meditar nessa oração. E pensar o que tem nessa oração que tem numa oração que, por exemplo, o pastor Deus está orando ou que outro irmão está orando. Essa oração, ela... Primeiro, o que aconteceu depois da oração, no versículo 10? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. A oração deu resultado. Como a oração de Daniel deu resultado, como a oração de outros personagens bíblicos deu resultado, a oração de Jonas deu resultado. Então quer dizer que se orarmos com fé, Deus vai ouvir e vai responder, irmãos, de acordo com a vontade dele. Que a gente possa ter essa noção, irmãos, da ferramenta que é a oração. Porque o que uma oração geralmente faz? A gente faz uma oração, a gente agradece a Deus, a gente louva a Deus, engrandece a Deus, a gente pede perdão pelos pecados, pelos nossos pecados, e a gente intercede pelos outros. Irmãos, quantas pessoas você tem orado, intercedendo, pedindo para que Deus abençoe? Porque, às vezes, quando a gente não intercede pelos outros, irmãos, a gente age com egoísmo. Egoísmo no sentido de a gente só pensar em mim. Ah, Deus me abençoa, me dê tudo que eu quero, Senhor, por favor, eu mereço, em nome de Cristo, amém. Quando a gente faz essa oração, irmãos, de às vezes não interceder, irmãos, a oração, irmãos, é um estudo, sabe? Se você ver, tem livro sobre oração, Mateus até tem um que ele comprou, muito excelente. Imagina, estudo, eu acredito que a maioria já fez estudo sobre como fazer uma oração e o poder da oração. Quando você não intercede pelos outros, irmãos, infelizmente, você deixa de ser bênção para outro na oração. Além disso, a oração serve para engrandecer a Deus.
saber que existe um Senhor nos céus, um Senhor que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, e um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus perfeito, um Deus supremo. Além disso, perdoa os nossos pecados. Irmãos, eu não sou perfeito, eu peco, o pastor peca, você peca, todos que estão ao redor pecam. Porque na Bíblia fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a gente, às vezes, tanto diretamente como indiretamente, voluntário ou involuntário, a gente peca, irmãos. A gente faz coisas que não agradam a Deus. Mas que a gente possa saber que a oração é um dos meios de a gente se arrepender dos nossos pecados. É o meio para a gente se arrepender dos nossos pecados. Deus, irmãos, Ele vai ouvir a nossa oração. Mas a partir do momento que a gente entrega para Deus, entregue, irmãos, todos os seus pecados a Deus. Peça perdão, irmãos. O perdão de Deus é maior do que o pecado que você cometeu. Eu vou repetir essa frase. O perdão de Deus é maior que o pecado que você cometeu. Que a gente possa saber, irmão, usar essa ferramenta da oração, de entregar tudo para Deus, irmãos. Não sofra sozinho, irmãos. Uma coisa que eu posso ter até como testemunho, muitas vezes, até antes quando eu estava afastado da igreja, eu quis vencer sozinho, eu quis sofrer sozinho. Irmãos, não faça isso. A gente não suporta. A gente tem um Deus que nos ama e que quer nos fazer crescer, que quer nos fazer que seja bênção para outras pessoas. Que a gente possa saber, irmãos, que tem um Deus, aquele versículo, lembra? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, irmãos. Pense nisso, irmãos. Tem um Deus que quer cuidar de você, mas a gente tem que deixar que ele cuide. Porque Deus até nisso é perfeito. Ele não vai fazer se você não deixar. Mas que a gente possa orar, irmãos. Orar e pedir. E lembre dos princípios da oração. Agradecer a Deus, arrepender dos pecados, engrandecimento do nosso Senhor e interceder pelos outros. Orar por irmãos que estão doentes, irmãos que estão enfermos, irmãos que têm parentes que não são salvos. Orar por um irmão para que ele consiga um serviço, para que ele passe numa prova. Irmãos, que nem eu falei no começo da pregação, eu tenho vivido, Deus tem abençoado eu tanto que eu tenho certeza que muitos oraram por mim, para Deus ter dado muitas bênçãos, muitas às vezes que eu não mereço, irmãos, para ser sincero. Mas é o amor de Deus, irmãos. Deus é muito misericordioso. Que a gente possa saber usar, no sentido que a gente possa saber que nós temos um Deus misericordioso, que não nos dá conforme merecemos, irmãos. Amém? Espero que os irmãos pensem nisso, irmãos. Além da oração, irmãos, só que um outro ponto que eu queria destacar, irmãos, é isso. A oração, ela pode tudo em seus efeitos. A oração é essa ferramenta que nós salvos temos, e também os não salvos, porque para a gente pedir para Deus nos salvar é através de uma oração. Então que a gente possa utilizá-la mais, e utilizá-la bem, utilizá-la sabendo do que a gente está fazendo, orar com consciência, irmãos. Não precisa orar bonito, não, irmãos, não precisa orar, ó Deus, começar a usar palavras bonitas, usar um vocabulário extenso. Não, irmãos, ora como se estivesse falando. Nosso Deus, Ele ouve tudo, irmãos. Deus não faz distinção de pessoas, de quem tem ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, qualquer tipo, não estudou. Não, irmãos. Nosso Deus, Ele ouve a todos, irmãos. Que você possa saber disso, irmãos. Que Deus, Ele ouve a nossa oração. Mas que assim a gente possa fazer ela com consciência e que a gente possa fazer ela lembrando dos atributos de uma oração, irmãos. Amém? Além da oração, irmãos, esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. A terceira dica para ter uma vida bem sucedida com Deus. Além de humilhar, orar, buscar a minha face. E esse buscar a minha face, o que é buscar a face de Deus? É buscar a Deus. E como você busca a Deus? Conhecendo a Deus. Eu vou dar um exemplo bem simples assim. Eu vou louvar alguém que eu conheço. Eu vou engrandecer alguém que eu conheço. Se eu não conheço a Deus, como eu vou engrandecer a Deus? Por isso que essa é a parte que entra a palavra de Deus, irmãos. Para a gente crescer buscando conhecimento bíblico, buscando saber o que Deus fez para o povo de Israel, o que Deus faz nos dias de hoje, está na Bíblia.
Que a gente possa buscar sempre a face de Deus, no sentido de sempre se aproximar de Deus, irmãos. E olha, você viu o que aconteceu com Jonas? Depois a gente, no capítulo 2, a oração de Jonas. No final do capítulo 2, Deus tira Jonas da barriga da baleia, do peixe grande. O que acontece no capítulo 3? Jonas vai pregar em Nínive. O quê? Então, irmãos, perceba que é tudo consurado, sabe? Uma coisa é necessária para acontecer a outra. Quando você humilha, você ora a Deus. Quando você ora a Deus, você busca a Deus. Jonas, ele se humilhou, orou e buscou a Deus, fazendo a vontade dele, pregando em Nínive. Uma coisa, irmão, esse versículo, irmãos, eu acho que se vocês decorarem ele, memorizarem e saber que muitos personagens bíblicos se pautaram nisso para ter uma vida cristã de sucesso, uma vida com Deus, que você possa utilizá-la também. Humilhar, orar e buscar a minha face. Jonas foi lá e fez a vontade de Deus, buscou a face de Deus, irmãos. Digo isso, irmãos, para que essa ordem seja seguida. Se humilhar, orar, buscar a minha face, irmãos. E que possa buscar, Jonas fez isso de coração. Não é buscar por buscar. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias, a gente vai dar uma passeada na Bíblia hoje, irmãos. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias depois de Isaías, viu, irmãos? Jeremias capítulo 29, versículo 13. Todos encontraram? Jeremias 29, 13 diz, irmãos: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu vou ler novamente. Versículo 13 do capítulo 29. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Irmãos, não é porque eu estou aqui pregando que eu sou melhor do que você que está aí, irmãos. Se eu não estou fazendo com o coração, se eu não estou fazendo com o motivo certo, se a palavra de Deus não está sendo protagonista, irmãos, algo está errado. Que a gente possa fazer as coisas, irmãos, pelo motivo certo, irmãos. De coração. Porque Deus olha, irmãos, Deus olha. Deus sabe quem está fazendo as coisas para se amostrar, para falar que é melhor que o outro, ou mesmo de coração. Sabe quando eu falo de coração, irmãos? É para você entender que a nossa recompensa é celestial. A gente não pode requerer nada em troca aqui na terra. Porque Deus, sabe aquela coisa? O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Muitas vezes, irmãos, eu falo isso no geral, não na igreja, mas em geral, muitas pessoas querem ajudar e falar que está ajudando. E que motivo é esse? Vamos desconfiar. Fala no sentido, irmão, que a gente possa fazer as coisas não querendo... Faz conta. Ah, eu ajudei um velhinho a atravessar a rua. Pera aí, velhinho, vem aqui, ó. Vamos tirar uma foto. Tá, agora eu vou dar um exemplo. A gente tá tendo a campanha de marmitas. O ministério do Projeto Irmãos que a gente que a gente tá fazendo. Uma coisa, irmãos, é eu pegar, que nem eu fiz no grupo da igreja, nós fizemos, tirar uma foto entre nós, irmãos, para estimular que cada um ajude o outro. Outra coisa é você divulgar para querer créditos, para querer que outras pessoas elogiem, para querer que... ou mesmo achar que uma boa obra vai apagar um pecado seu. Não vai apagar um pecado seu, não. Aquilo lá, irmãos, a gente está fazendo porque a gente ama a Deus, e o que Deus fala na Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo. Que a gente possa estar amando o outro, e além disso, é um meio para a gente chegar e alcançar pessoas com o Evangelho. Que os irmãos que a gente possa ter os motivos certos, irmãos, para a obra de Deus, sabe? A obra de Deus não precisa de mim, irmãos. A obra de Deus não precisa, sabe? A obra é de Deus. Mas que você possa deixar ser instrumento usado por Deus, irmãos, sabe? Que a nossa vida, irmãos, que a gente possa ter uma vida consagrada, sabe? Esse é o sentido de santificação. Uma vida santificada para a obra de Deus, sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Como o pastor pregou um dia desses. A nossa vida é um vapor que desvanece. A gente pode... Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que... Pode ser que eu deixe, que eu morra, outro irmão morra, mas que a gente possa estar sempre perto de Deus, irmãos.
buscando a face de Deus e conhecendo a Deus. E a gente só vai conhecer a Deus fazendo de coração, não fazendo por outros motivos que não seja esses, irmãos. Que os irmãos possam entender nesse versículo de Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Pense nisso, irmãos, sabe? Que a gente possa buscar a Deus com interesse, com o motivo certo, com o motivo de amar o próximo, com o motivo de ser bênção para outra pessoa, sabe? E isso eu falo para ser bênção tanto para uma pessoa salva como não salva, irmãos. Aqui, irmãos, a gente só é instrumento usado por Deus, a gente é uma ferramenta. E ferramenta, ela tem que ser uma ferramenta disponível. Uma ferramenta boa, que você possa deixar ser uma ferramenta sempre disponível para a obra de Deus, irmãos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, se humilhar, primeira dica, para ter uma vida bem-sucedida com Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A última dica, irmãos, para vir a promessa. E o que significa se converter? É a santificação que a gente vem falando agora, irmãos. É você fugir do pecado e se aproximar de Deus, irmãos. E você só vai fugir do pecado e se aproximar de Deus, irmãos, quando você conhece mais a Deus. Quando você está em íntima comunhão com Deus. E essa íntima comunhão, adivinha, vem através da oração. Vem através da leitura da palavra. Vem através de uma vida de santidade. Uma vida longe do pecado, irmãos. Que a gente possa entender esse se converter, irmãos, como não andar de acordo com o mundo, mas na contramão do mundo, irmãos. Que os irmãos possam entender isso, irmãos. Esses 4 princípios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou sempre frisar isso, irmãos. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a promessa. Então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, irmãos. Mas, irmãos, eu queria terminar esse estudo, essa pregação, com uma pessoa, com o rei Davi, que posso dizer que ele seguiu esses passos, mas por causa de um pecado, Deus respondeu a oração dele falando não. E isso está em 2 Samuel capítulo 12. Vamos abrir lá, irmãos? 2 Samuel capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. 2 Samuel 12, 16, irmãos. Último versículo, irmãos. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Todos encontraram? Espero que sim. 2 Samuel 12, 16 fala: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Vou ler novamente, irmãos, só para os irmãos entenderem. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. O que quer dizer esse versículo, irmãos? Lembra da história de Davi? Davi cometeu adultério com Batseba, e quis esconder o seu pecado através da morte de Urias. Mas ainda com adultério, a Batseba ficou grávida. E ficando grávida, Deus falou que a criança não ia sobreviver. Davi, olha o que... Aí a gente chega nesse versículo. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi buscou a Deus, mas existe um problema, um porém. O pecado de Davi impediu, o pecado de Davi trouxe consequências. E essas consequências foi Deus não fazer com que a criança nasça, irmãos. Por mais que Davi jejuou e passou uma noite inteira prostrado, ajoelhado sobre a terra. Davi se humilhou. Se ele ficou prostrado, provavelmente ele orou. Ele buscou a Deus. Mas, irmãos, o pecado dele impediu que a vontade dele fosse paralela com a vontade de Deus.
O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a gente possa, voltando na parte da oração, da parte da humilhação, que a gente possa entregar tudo a Deus, irmãos. Que Deus é Senhor, Deus sabe tudo que acontece, irmãos. Não adianta, a gente não consegue esconder nada de Deus, irmãos. Mas que a gente, dito isso, que a gente possa entregar, irmãos, pecado, irmãos. Porque, olha, nós somos, irmãos, eu, você, a gente é suscetível ao pecado. Mas a gente, se a gente tem uma comunhão com Deus diária, uma comunhão com Deus de entregar os nossos pecados, irmãos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, irmãos. Que a gente possa ter essa consciência que o perdão de Deus é maior que o pecado que nós cometemos, irmãos. Vamos entregar tudo a Deus, irmãos. Vamos ter uma vida correta, irmãos. E eu quero terminar essa oração assim, irmãos. Que se você está com alguma coisa que você acha que está pendente a Deus, alguma coisa que te traz amargura ou que te impede de você chegar a Deus porque você acha que é um pecado, vamos orar agora. Vamos orar para que Deus possa dar sabedoria, que a gente possa estar sempre nos aperfeiçoando e melhorando nessa área. Amém, irmãos? Vamos orar então. Pai Celeste, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor. Principalmente pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter dado seu Filho na cruz para morrer por nós, Senhor. Porque é pela sua misericórdia que estamos aqui, Senhor. Senhor, abençoe agora, Senhor, essa pregação, Senhor, e a nossa vida, Senhor, a vida de salvo, Senhor. A gente faz coisas às vezes que não queremos, desagradamos muitas vezes a Ti, Senhor, mas nos ajude, Senhor, que a gente sempre possa pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, nos arrepender, Senhor, e nos ajude, Senhor, que possa cada dia mais buscar a Ti, Senhor, que a gente possa ter uma vida fiel, uma vida de comunhão com o Senhor, buscando a Deus sempre quando pudermos, Senhor, e pregando o Evangelho, fazendo a Tua vontade, Senhor. Que a gente, como foi dito agora na pregação, que a gente possa humilhar a Deus, Senhor, reconhecer a nossa fragilidade, que a gente possa orar a Deus, entregar os nossos anseios, entregar tudo que nos incomoda, Senhor. Por favor, Senhor, não deixe nós levarmos essa carga sozinhos, Senhor, mas ajuda, Senhor, que a gente possa sempre pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque nós não somos nada. Que a gente possa sempre deixar o pecado de lado, Senhor. Por favor, Senhor, porque a gente sabe que Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador, Senhor. Por favor, Senhor, abençoe os irmãos que estão aqui nesta noite orando, que estão ouvindo a pregação, Senhor. Que a gente possa sempre, Senhor, sempre estar mais próximo de Ti, Senhor. Prossigo para o alvo, que a gente possa estar sempre prosseguindo para o alvo que é Cristo, Senhor. Nos ajude, Senhor, e que a gente possa fazer isso de coração, Senhor. Nos ajude, Senhor, faça que os irmãos possam entender, Senhor, que a nossa recompensa pode ser terrena, mas é principalmente celestial, o que está guardado no céu, Senhor. Por favor, Senhor. Senhor, possa estar perdoando os meus pecados, Senhor, que eu sou falho, Senhor, mas que eu possa sempre estar perto de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, me ajude, Senhor, que não só eu, mas todos os irmãos possam entender isso. Que a gente possa ter uma vida de consagração e santidade a Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, Senhor possa estar abençoando todos os irmãos, Senhor, os enfermos da nossa igreja, os ministérios da nossa igreja, e que o Senhor possa sempre estar, que a gente sempre possa estar levando outras pessoas a Cristo, Senhor. Pregar o Evangelho a toda criatura, Senhor, que a gente possa estar fazendo a nossa parte, Senhor, sendo deixado usado como instrumento usado por Ti. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém, irmãos, que espero que a mensagem tenha tocado no coração de cada um, como falou comigo, Senhor, irmãos, e que a gente possa ter uma vida abençoada, irmãos, com Deus. Esse é entre aspas, pequeno detalhe, no sentido que é o que mais faz a diferença, irmãos, você estar com Deus, irmãos. Uma vida abençoada com Deus. Se humilhar e orar, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, irmãos. Porque Deus ouvirá dos céus, Deus perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Amém? Que Deus os abençoe.